2 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 17 até o verso de número 21. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando pela suprema glória que lhe foi enviada, a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Ora, nós ouvimos esta voz vinda do céu, quando estávamos com ele no santo monte. Assim, temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como a uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Amém? Vamos orar mais uma vez. Deus Santo e Eterno Pai, nós te bendizemos pela Tua palavra lida e pedimos ao Senhor que nesta hora, onde vamos estudá-la, vamos meditar a partir dela, que nós possamos compreendê-la e também, ó Deus, ser encorajados a praticá-la. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém e amém. Jesus e o cumprimento da lei, a essência da nossa fé. Esse é o tema que nós vamos ver. E antecipo para você que nós veremos a parte primeira desse sermão. Esse sermão, ele se findará, permitindo assim o nosso Deus, no domingo que vem. Pastor, nós já saímos do Sermão do Monte? Não, nós ainda, sobre esse texto, estamos estudando o Sermão do Monte, e você vai perceber isso ao longo da nossa exposição bíblica. Irmãos, então hoje nós vamos refletir um pouco sobre o fato de que Jesus, ele cumpriu aquilo que estava sendo dito no Antigo Testamento como profecia, como palavra pregada acerca do Cristo que viria. E eu disse no domingo passado que era um desejo meu, louvado seja Deus que ele se concretiza, de expor para você alguns cumprimentos de Jesus que foi dito sobre ele no Antigo Testamento. Então hoje, nós, em olhando para o Novo Testamento, nós veremos algumas coisas, não todas, é claro, porque nós ficaríamos aqui domingos e domingos, olhando tão somente para esse ponto das Escrituras Sagradas. Mas eu quero colocar diante de você dois pontos, dois cumprimentos, algo que Jesus cumpriu, que foi dito na lei e também que foi dito através dos profetas no passado. Então, antes de entrarmos propriamente dito no ensino de Jesus sobre a prática na vida moral do cristão, como já falei para você, o restante aí do nosso Sermão do Monte vai falar da nossa vida moral, vai falar da nossa vida prática, como que eu e você nós devemos nos portar diante de Deus e também diante do mundo à nossa volta. Esse mundo, como você já aprendeu, nós estamos nos relacionando com ele. Nos relacionando com esse mundo, como nós devemos nos portar a nível moral, a nível ético, é o que nós vamos aprender mais à frente. Mas, irmãos, deixando isso ainda de lado, como nós já fizemos a partir das introduções que nós demos nos últimos 3 domingos, eu quero que vocês me permitam a trazer à memória de vocês algumas principais profecias que foram ditas ou pregadas no Antigo Testamento acerca de Jesus, acerca daquilo que iria se cumprir sobre o Jesus de Nazaré. E tudo isso está dito e nós vamos averiguar no Novo Testamento, como já falamos aqui, à luz também do Antigo Testamento. Vejam só, quando nós olhamos para a história bíblica de uma forma geral, de uma forma mais ampla, quando nós olhamos a grosso olhar,
como é costume de dizer, nós podemos ver, irmãos, que tudo se resume à história da humanidade, ou à história bíblica. Ela se resume em 3 coisas: criação, queda e redenção. Essa é a história do Evangelho, essa é a história da Bíblia. A Bíblia, ela está hoje como palavra de Deus, essencialmente para falar desse assunto: criação, queda e redenção. Pastor, e as demais coisas? Sim, todas as demais coisas estão contidas na palavra de Deus, mas a palavra de Deus, ela vem a nos orientar, a nos conduzir a partir da criação, a partir da queda e a partir também da redenção. Essa é a história do Evangelho. Aliás, irmãos, essa é a história que eu e você, em face de um cristão, de um não cristão, diante de um ímpio, é a história que nós devemos contar, é a história que nós devemos colocar diante de uma pessoa que nós sabemos que ainda não tem o amor de Deus nas suas vidas. Esse deve ser o nosso assunto, e certamente de forma um pouco mais melindrosa. Você não vai chegar dizendo: olha, é o seguinte, você precisa aceitar a Cristo, porque senão você vai para o inferno. Essa é a realidade. Mas fazendo isso, você com certeza vai assustar a pessoa. Talvez você poderia fazer da seguinte forma: diante de um não cristão, você poderia dizer o seguinte: olha, qual a história mais maravilhosa ou mais fascinante que você já ouviu em toda a sua vida? E certamente ele vai contar um conto para você. Talvez ele vai contar algo do seu passado, talvez ele vai contar algo que ele já ouviu dizer, e você diz: realmente essa história é muito bonita, essa história é muito bela, mas deixa eu te contar a maior e a melhor das histórias. Então você começa. Sabia que você foi criado por Deus? Sabia que Deus fez tudo isso que você está vendo? Sabia que Deus fez tudo que está diante dos seus olhos? Quando o sol nasce, quando o sol se põe, quando você está diante de um mar, diante de uma beleza natural, sabia que tudo isso foi criado por Deus? E você continua: sabia que eu e você, nós fomos criados por Deus? E mais, eu e você, nós fomos criados à imagem de Deus. Nós não fomos criados de qualquer maneira, nós não fomos criados, não, nós fomos criados à imagem e semelhança desse Deus que criou todas as coisas. Mas ouça, nós um dia, por causa do nosso orgulho, por causa do ego que há no coração humano, nós um dia pecamos contra Deus, e isso então deu início à nossa queda. Aqui é o marco, aqui é onde nós caímos de diante da presença de Deus, e por causa desse pecado, porque um dia nós dissemos não à vontade de Deus, dissemos não à lei de Deus, nós então fomos separados do amor de Deus, nós fomos separados da graça de Deus, fomos separados da presença desse Deus Criador. Mas olha, a boa notícia é que não terminou aí. A boa notícia é que desde então, Deus sempre vem criando maneiras de nos reconciliarmos com Ele. Deus sempre vem criando formas. No passado, através dos sacrifícios, no passado, através dos rituais, e hoje, através do sangue de Cristo que foi derramado na cruz. Essa é a história da salvação. E você pode dizer o seguinte: deve. Só participa disso, meu amigo, aquele que recebe esse Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. E você pode fazer um convite a Ele. Você deseja participar de tudo isso? Eu já sou participante disso. Eu desejo que você participe. Irmãos, essa é a história da vida humana. Essa é a história de Deus. Essa é a história do Evangelho. Eu e você
nós temos fé em Jesus, nós temos fé em Deus, esta fé que foi nos dada para o perdão dos nossos pecados, sobretudo para a nossa salvação, porque um dia nós ouvimos esta história de alguém. Foi assim que você chegou à fé cristã, foi assim que você viu a necessidade de receber Jesus em seu coração e participar da glória eterna, do reino eterno de Deus, porque alguém te contou esta história e te contou de alguma forma, talvez não dessa forma que eu acabei de contar, mas você teve o acesso, você teve contato com a história do Evangelho. Irmãos, quando nós olhamos então para a lei de Deus, quando nós olhamos para os ensinos dos profetas, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada como um todo e vemos e olhamos todas as promessas de Deus, você precisa saber de algo. Tudo isso, irmãos, nós percebemos que gira em torno de criação, queda e redenção. As promessas de Deus, elas giram em torno disso. As promessas de Deus, elas são para nos orientar, as promessas de Deus, elas são para nos animar, porque um dia nós fomos criados, e um dia nós caímos, e um dia nós vamos participar de forma total da redenção. Essa é a maior promessa de Deus para a vida dos seres humanos, para todo e qualquer ser humano. A lei, ela tende a nos orientar a viver como criaturas nessa terra. Os ensinos dos profetas, todos eles tendem a nos mostrar como eu preciso e devo viver aqui nesse mundo. Então, irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada como um todo, nós percebemos isso. Tudo gira em torno do Evangelho. Tudo gira em torno da história da salvação. Quando nós olhamos agora para o texto que nós lemos nessa noite, nós percebemos que ele se trata de um uso ou de um testemunho que o apóstolo Pedro ele faz na sua carta àquela igreja que estava sendo perseguida, e ele então está fazendo isso, mostrando que ele estava em um monte, o Monte da Transfiguração. Mateus capítulo 27, 17, você vai perceber isso. E Pedro ali, ele está junto com João e também junto com Tiago. Eles estão no monte junto com Jesus, e ali, irmãos, eles veem a maior de todas as profecias que foi dita no Antigo Testamento a respeito de Jesus. Aliás, está presente ali, ou virá ali, Moisés e Elias. Moisés representa a lei, toda a lei, e Elias representa todos os profetas. Tudo isso então está no mesmo lugar, a lei, os profetas e Jesus, mostrando assim o cumprimento, mostrando assim a história do Evangelho, a história da salvação como um todo. Então eles estão ali junto com Jesus, e eles então vão ver se cumprindo ali tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina hoje. E mais, irmãos, quando nós olhamos para esse texto de 2 Pedro, nós vemos que esses usos, ou esse testemunho de Pedro, ele foi usado tão somente para animar, eles foram usados tão somente para consolar, a fim de animar aqueles irmãos que estavam diante da perseguição, que estavam em face daquela tribulação, por causa do Evangelho, por causa do nome de Cristo. Então, Pedro os lembra de tudo isso que aconteceu para dizer o seguinte: olha, vocês precisam se animar na fé, porque a fé que vocês têm é nesse Cristo, que foi morto e ressuscitou ao passar de 3 dias. Pedro conta esse testemunho tão somente para animar aqueles irmãos. Então, Pedro aqui em cima do monte, ele lembra daquela passagem, ele lembra daquele episódio, e agora, escrevendo para a sua igreja, ou para as igrejas que estavam totalmente dispersas, ele então vai descrevendo o momento que estava ali junto com Jesus no Monte da Transfiguração, e descreve como ele ouviu da parte
do próprio Deus, e vai dizer lá, Mateus capítulo 17, que o próprio Deus fala, e aponta para Jesus e diz o seguinte: olha, esse é o meu filho, esse é aquele que eu prometi, esse é aquele que eu disse que viria, e iria morrer por vocês, ressuscitar, garantindo assim a salvação para aquele que nele crê. E junto a isso, Deus manda dar uma ordem: tudo que ele disser, você deve obedecer, a ele ouvir. Então Pedro aqui, ele já está bem idoso, escrevendo à igreja, e ele diz o seguinte: quando nós lemos esse texto, especialmente o verso de número 19, você percebe que Pedro aqui, ele diz assim, ó: quantas coisas boas e confiáveis eu tenho para dizer para vocês, para os animar. Quantas coisas boas e verdadeiras poderiam sair da minha boca como ânimo para a vida de vocês que estão sofrendo, que estão em perseguição. Mas irmãos, Pedro, além disso, ele vai dizer o seguinte: eu tenho algo muito melhor, que são as Escrituras Sagradas. Eu tenho algo muito melhor do que as minhas palavras, que são exatamente as palavras do próprio Deus. E onde estão as palavras do próprio Deus? Estão nas profecias, estão nas Escrituras Sagradas. Agora, como nós já pensamos aqui, eu convido você a pensar agora a respeito de Pedro, quando Paulo escreve a Timóteo e diz que toda a Escritura, ela é boa para o ensino. Pedro tinha o que em suas mãos? Paulo, melhor dizendo, não tinha o Novo Testamento. Paulo não estava olhando para os seus próprios escritos, Paulo não estava olhando para os evangelhos, nada disso ainda havia. Paulo estava olhando para o Antigo Testamento e diz: toda a Escritura, ela é passível para se confiar, para se praticar. Tudo isso está na nossa pregação acerca do Sermão do Monte, você pode conferir tudo isso. Quando nós olhamos para Pedro, irmãos, a palavra se repete, ou a verdade se repete, porque Pedro está aqui com o Antigo Testamento em suas mãos, e dizendo o seguinte: olha, além das minhas palavras, que podem e vão sim servir de ânimo para vocês, mas vocês devem olhar para as profecias, vocês devem olhar para as Escrituras Sagradas, e olhando para elas, vocês vão receber luz. Olhando para ela, como disse aqui o nosso texto, ela vai clarear o caminho de vocês, vão clarear a vida de vocês. Irmãos, quando nós olhamos para as palavras de Pedro, nós percebemos exatamente isso, ele enfatizando o Antigo Testamento, a lei de Deus, as profecias, os ensinos dos profetas. Agora, quando nós vamos para Paulo, nós percebemos exatamente a mesma coisa, a mesma ênfase aqui no Antigo Testamento e também sobre a vida do próprio Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 1, o verso de número 20, e você vai ver Paulo também dando ênfase na mesma coisa. 2 Coríntios 1, o verso de número 20, porque todas as promessas de Deus têm nele, Jesus, o sim, por isso também por meio dele, Jesus, se diz o amém, para a glória de Deus, por meio de nós. Esse por meio de nós, você vai aprender no domingo que vem. Ou seja, irmãos, quando nós olhamos para esses dois textos, as palavras de Pedro e as palavras de Paulo, todas as promessas de Deus encontram o sim, e encontram o amém na pessoa admirável do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus é o cumprimento de toda a lei e de todo o ensino de cada um dos profetas, e nós veremos alguma coisa sobre isso ainda nessa noite. Bom, irmãos, como disse, nós poderíamos aqui passar domingos e domingos avaliando os mais ricos pontos no Novo Testamento que mostram, falam a respeito do cumprimento de Jesus, da lei no Antigo Testamento. Mas a partir dessa noite,
eu quero considerar com cada um de vocês que aqui estão, vocês também que estão em casa, apenas 2 pontos desses. E esses pontos eu achei, sobre todos os outros, interessantes e, sobretudo, importantes para a nossa meditação, para o nosso entendimento. E nós vamos ver o porquê disso. Isso porque hoje nós vivemos a partir da fé em Cristo Jesus. Como é o tema da nossa mensagem hoje? Jesus e o cumprimento da lei, a essência da nossa fé, e nós vamos procurar entender um pouco a respeito dessa questão. Então, o ponto que eu quero compartilhar com você nessa noite é o cumprimento de Cristo na cruz. Irmãos, a tese da mensagem de hoje, se você for levar algo daqui nessa noite, eu gostaria que você levasse o seguinte: não tem como eu olhar para Jesus, não tem como eu olhar para aquele que é o consumador da minha fé, não tem como eu olhar para aquele sobre o qual eu olho, sobre o qual eu entrego a minha vida, embaso a minha fé, e entender de fato e de verdade o que significa tudo o que foi dito a respeito desse Jesus, se eu não olhar para o Antigo Testamento e não entender o que foi dito sobre ele. Não tem como. Meu irmão, eu digo isso para você com muita verdade e com todo o amor que um pastor poderia dizer ao seu rebanho, à sua igreja. Se você não entende o Antigo Testamento, você não pode entender Cristo. E você vai ver isso nessa noite. Todos nós já vislumbramos a imagem ou a figura de Cristo morto na cruz. Todos nós já fizemos isso. Você agora está pensando nisso, como foi ou como poderia ter sido Jesus Cristo preso naquele madeiro, ali no Calvário. Você já vislumbrou isso de alguma forma, ou olhando para o texto bíblico narrado nos evangelhos, ou então a partir de alguma imagem que você viu em algum filme, ou também na internet. E o irmão Nilo é testemunha, era desejo meu colocar essa imagem hoje para você, mas eu confesso que a Isaura me falou do culto um pouco tarde, e o meu pensamento era o seguinte: as crianças iriam se assustar. Foi ou não foi, irmão? Eu falei, não, deixa essa aqui mesmo, só a cruz vazia. Mas procura na internet, coloque assim, a paixão de Cristo, e coloca imagens, e você vai ver algo talvez da maneira que você nunca viu, ou até já viu, com certeza. Mas a verdade é que quando nós falamos em cumprimento de Jesus na cruz do Calvário, todos nós já tivemos ou estamos olhando para isso agora, vislumbrando isso nesse exato momento. Agora, ouça isso com atenção, e eu quero ser repetitivo de propósito. O fato interessante é o seguinte, e talvez a triste realidade seja o seguinte: o fato de você conseguir vislumbrar tudo isso, o fato de você conseguir olhar para essa figura, necessariamente não significa que você compreenda o que significa essa imagem, o que significa esta figura, porque como nós já dissemos aqui, a resposta é muito simples, porque se nós não temos uma compreensão clara da lei de Deus, se nós não temos uma compreensão clara dos ensinos dos profetas, do Antigo Testamento como um todo, irmãos, nós não podemos ter uma compreensão correta acerca de Cristo e também acerca de tudo que está relacionado a Jesus, que está descrito no Novo Testamento. Por quê? Como você já aprendeu aqui, tudo era sobre Jesus Cristo. Tudo que foi falado, tudo que foi pregado, tudo que foi dito, tudo que foi prometido, tudo isso era para mostrar Jesus Cristo, tudo isso era para indicar alguém que viria, e você já é mestre nisso. Então, nós veremos essa realidade, porque nós podemos ver e não entender, essa é a realidade.
Nós veremos isso a partir de 3 pontos, a nível tão somente de ação para você. Preste muita atenção. Primeiro, muitos caem no perigo de olhar para a cruz de Cristo com um olhar meramente sentimental. Ouça isso com muita atenção. Muitos olham para esta figura que nós acabamos de mencionar e olham para isso tão somente com um olhar sentimental, meramente sentimental. E isso é algo muito perigoso de se fazer, porque quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós percebemos que isso é uma realidade desde os tempos antigos, até mesmo desde os tempos de Jesus. Por exemplo, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 23, a partir do verso 27, você vai ver algo muito curioso. Talvez você até já se deparou com esse texto, mas não entendeu de forma clara o que significa o que Jesus ele disse. Por que você não entendeu? Porque você talvez nunca prestou atenção quando você leu isso no Antigo Testamento. Lucas 23, o verso 27. É importante que você vá marcando esses textos aí, para que você possa voltar depois e quem sabe ouvir essa mensagem novamente, através do áudio que vai ser enviado para você, ou através do vídeo, para você perceber tudo isso com mais clareza. Diz assim a palavra de Deus: uma grande multidão de povo o seguia Jesus, e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem antes por vocês mesmas e por seus filhos, porque virão dias em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis, que não conseguem, que não geraram nem amamentaram. Irmãos, essas palavras de Jesus são muito curiosas, pelo menos de início, porque esse episódio aqui é o episódio que Jesus está indo para a sua crucificação, e Jesus está então, como eu gosto de chamar, na via da crucificação, segurando o madeiro em suas costas. Primeiro, o crucificando levava a cruz sobre as suas costas, o madeiro, e depois então aquilo era erguido, ou a outra parte era descida e pregava a parte que o crucificando estava carregando, e depois então se erguia tudo isso, e essa pessoa era crucificada. Exatamente isso aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus está na via da crucificação, levando o madeiro sobre as suas costas. Os soldados vêm, tiram de cima dele e convida um homem chamado Pedro, chamado Simão, e coloca esse homem para carregar essa cruz. E é nesse momento que Jesus, olhando para a multidão, viam muitos chorando por causa dele, e viu também algumas mulheres, e o termo aqui usado por Jesus é filhas de Jerusalém, mas não somente se tratam daquelas mulheres que moravam ali, e que estavam seguindo Jesus, e chorando, lamentando por causa dele. Jesus então deixa a sua cruz, volta para as mulheres e diz exatamente o que está aqui: vocês não devem chorar por minha causa, vocês devem chorar antes por vocês mesmas e também pelos seus filhos. Agora, irmãos, quando nós olhamos então para esse texto, depois do que você já sabe o que se trata, elas então seguem Jesus e chorando, lamentando, com pesar no coração, com dor no coração, até certamente com um sentimento de luto. Diz o texto que elas então estavam chorando. Agora, quer ver o interessante dessa passagem, que é a respeito da verdade que nós estamos dizendo aqui? Elas estavam chorando por algo que elas nem sabiam. Elas estavam chorando por algo que elas ainda não conheciam de fato e de verdade. Por quê, irmãos? Jesus ainda não tinha sido crucificado de fato e de verdade. Jesus ainda não tinha sido morto de fato e de verdade. Jesus ainda, certamente nessa altura do campeonato, Jesus não teria ainda passado
por grande parte daquilo que ainda teria para se passar, o escárnio, a vergonha, a lança no seu lado. Jesus ainda não tinha passado por nada disso, claro, já tinha sofrido muito. Portanto, irmãos, elas estavam chorando por algo que elas ainda não conheciam de fato, de verdade. Quer ver um exemplo disso? Isso aqui é mostrado muito bem quando você lembra de um velório. E você então vai em um velório, e você olha então para a viúva, ou para o viúvo, ou para algum filho, enfim, para algum parente muito próximo daquele morto. E muitas vezes nós olhamos para essas pessoas e dizemos o seguinte: nossa, a pessoa está muito forte. E talvez, depois de ter passado algum tempo, algumas pessoas te perguntam: e como é que estava fulano lá? Não, fulano até que estava forte, até que estava levando. Já passou por isso? De ver alguém muito próximo do morto e a pessoa estava... E você, nossa, que coisa curiosa. Sabe por que isso acontece? Na maioria das vezes, é porque aquela pessoa ainda não passou por tudo que estava por vir. Porque apesar da morte ainda estar na frente, está ali, se foi o ente querido, mas a solidão ainda não é total. Porque a presença do corpo, mesmo sem vida, nos dá uma sensação de: ah não, a pessoa ainda está aqui. Prova disso, já viu muitas pessoas que estão serenas em um velório e quando chega no momento do sepultamento elas começam a se desesperar. Por quê? Porque ali a solidão já começa a bater a porta. Ali a ideia de que nunca mais o verá já começa a bater a porta, e o que começa a vir é o desespero, o que começa a vir é a solidão. Então é exatamente isso que essas mulheres estavam passando nesse exato momento. Vem Jesus e diz o seguinte: vocês não precisam chorar por mim, não precisam chorar por mim, chorem por vocês primeiro e também pelos seus filhos. Agora, irmãos, quando nós olhamos e estudamos a fundo esta passagem, estas palavras de Jesus, que de verdade não é palavras de Jesus, nós percebemos, ou você percebe, que elas estavam chorando tão somente por terem em mente, ouça isso com atenção, uma mãe que está perdendo o seu filho. Essas mulheres estão participando desse momento, seguindo Jesus e chorando por Ele, mas elas estão na sua mente pensando o seguinte: coitada da Dona Maria, o seu filho está indo morrer, coitado dessa pobre mulher, tão moça, tão jovem, já perde o seu filho. E você vai ver que elas estão falando do único filho e do filho primogênito. Ouça com atenção, Jesus aqui já tinha os seus irmãos e também as suas irmãs, mas quando você olha para a palavra, o texto como um todo, você percebe, porque tudo isso foi dito no Antigo Testamento. Eu não vou ler com você, mas anote aí, Ezequiel capítulo 10, melhor dizendo, Zacarias capítulo 10, versos 10 a 14, irmão, bota na tela, deixa aí para a gente, Zacarias 12, de 10 a 14, é o momento onde foi falado exatamente isso que Jesus está dizendo aqui. Tudo isso que Jesus está dizendo foi palavra dita por um profeta, Zacarias, e você vai perceber isso lendo esse texto aí. Quando você olha para o texto, você percebe que Zacarias disse que muitos iriam chorar, que a casa de Davi iria chorar à parte, disse que as mulheres de Jerusalém iriam chorar à parte, uma multidão iriam chorar à parte, eles iriam chorar por causa da morte de Jesus. Tudo isso está se cumprindo e nós lemos isso em Lucas capítulo 23,
do 27 até o 29 e também nos demais evangelhos. Agora, quando você olha para esse texto aí, você vê o texto apontando para Cristo, porque o texto vai mostrar e vai dizer do único filho, o texto vai dizer do filho primogênito. Por quê? Irmãos, quando nós olhamos para toda essa situação, nós percebemos que falar do único filho, e para muitos que têm tão somente um filho, você percebe que na cultura familiar, isso desde o tempo hebreu, do tempo judeu, perder esse filho único significaria dizer o seguinte: você acabou de perder a possibilidade de salvação para ele tão somente não, mas a salvação de manter viva a família. Porque se um casal tem tão somente um filho e esse filho morre, acabou, a família do casal termina quando o casal morrer. Não haverá mais descendência, não haverá mais vida após a morte desse filho. A esperança acabou. Por quê? Porque o único filho morreu. E quando nós olhamos para estas palavras do profeta Zacarias, nós precisamos entender algo muito forte que é dito na Bíblia Sagrada pelo apóstolo Paulo. Pastor, mas Cristo não é o único filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Ouça, Cristo é o único filho legítimo de Deus. Por quê? Eu e você, nós fomos adotados por Ele. Já disse, eu ainda vou pregar sobre isso aqui. Você não precisa ter medo desse termo. Pastor, eu não sou filho adotado, sou filho legítimo. Irmãos, diz Paulo, que eu e você, nós somos filhos por adoção. Porque antes de recebermos Jesus na nossa vida e sermos guiados por Ele, nós então fazíamos parte da família de Satanás. Isso é algo muito sério, mas é algo muito verdadeiro na palavra de Deus. Nós éramos e fazíamos parte da família das trevas. O que aconteceu? Por graça e misericórdia de Deus, Ele então nos adotou como seus filhos, e agora não mais nós fazemos parte da família das trevas, mas sim da família de Deus. Somos então co-herdeiros de Jesus, é o nosso irmão mais velho, nós então fomos assim adotados. Por isso Zacarias vai falar a respeito do filho único, e vai falar também a respeito do primogênito, do primeiro. E por que Zacarias fala do primeiro e também o Antigo Testamento como todo? E também isso fica evidenciado nas palavras de João, citando Jesus em João 3,16. Porque quando você olha para a família, a cultura familiar novamente, agora em especial para o passado, para o povo hebreu, você via que essa esperança da família continuar, essa esperança da família prosseguir, de se criar descendência, era tão somente colocada no primeiro filho homem. Por isso que Zacarias, cuidadosamente, ele vai dizer o único filho, simbolizando o único filho legítimo de Deus, e também o filho primogênito. Ele foi o primeiro filho de Deus, como é a palavra do próprio Cristo, por boca do evangelista João. Então, irmãos, de novo, olhando para o Antigo Testamento, todo ele, nós vimos a pessoa de Jesus Cristo, e especialmente, nós vimos que tudo que foi falado, pregado a respeito dele no passado, se cumpriu a partir dele no presente. Mas sobre esse texto, quando você olha para essas mulheres, e a respeito da verdade que nós estamos enfatizando aqui, é possível você olhar para a imagem de Cristo na cruz e não entender o que se trata na verdade, ou necessariamente tudo isso. Era exatamente o que essas mulheres estavam também passando, o que estava acontecendo com essas mulheres. Porque o pior, como disse a respeito do sentimental, é que o sentimental, na maioria das vezes, ele faz com que o real seja totalmente ignorado.
Prova disso é um momento que você fica muito emotivo e você não consegue ver a realidade, você não consegue ver as coisas da forma que elas realmente são, porque a emoção tomou conta. Então, na maioria das vezes, o sentimental, ele faz com que nós deixemos o real de lado, seja ignorado. Sabe por quê? Essas mulheres, elas não tinham ideia do que Jesus estava falando, elas não tinham ideia do que estava acontecendo, do que estava saindo da boca de Jesus, quando ele disse o seguinte: vocês não devem chorar por mim. Senhor, mas o Senhor está indo morrer. Tá bom, mas vocês não devem chorar por mim, devem chorar por vocês mesmas e também pelos seus filhos. Por que Jesus diz isso e por que elas não tinham ideia do que Jesus estava falando? Portanto, elas estavam chorando em vão. Porque, irmãos, Jesus estava falando aqui sobre arrependimento e fé. Era isso que Jesus estava falando aqui quando ele olhou para essas mulheres e disse: vocês não devem chorar por mim. Por quê? Porque essas mulheres, elas estavam seguindo Jesus, mas não como discípulas de Jesus. O termo original aqui, em sendo traduzido como seguir, não denota ou não manda para o termo discípulo. Essas mulheres não sabiam o que Jesus estava dizendo. Jesus falava tão somente de arrependimento e fé. Então, o que Jesus estava dizendo é o seguinte: olha, eu estou morrendo, eu estou sofrendo tudo isso, mas quando tudo isso passar, eu tenho a certeza que eu vou para junto de Deus, eu tenho a certeza que eu vou para junto do Pai. Por isso, mulheres, não chorem por minha causa, porque mesmo sofrendo nesta terra, eu estou ainda no lucro. Mesmo sofrendo tudo isso que eu estou sofrendo, aquilo que virá depois, não se compara àquilo que eu estou passando. E você já aprendeu desse púlpito que tudo aquilo que é verdade a respeito de Cristo, também é verdade acerca daqueles que receberam Cristo, é verdade acerca dos discípulos de Cristo. Então, ao mesmo tempo, Jesus está dizendo o seguinte: porque vocês ainda não reconheceram que pecaram diante de Deus, porque vocês ainda não reconheceram que é carecedoras da graça de Deus, vocês ainda estão em uma vida de pecado, vocês ainda estão caminhando em direção à morte eterna, à condenação eterna. Por isso, não chorem por minha causa, vocês devem chorar por vocês mesmas. Por quê? Lá no profeta Zacarias, ele disse que haveria um dia de muito lamento, de muito choro, um dia muito difícil, que agora entra as palavras de Jesus: as mulheres que têm filhos bendizeriam ou se alegrariam por causa daquelas mulheres que não puderam ter filhos. Por quê? Olhe para esse contexto. Quando você olha para a situação de mãe e filhos, essa situação familiar, lá no contexto do povo hebreu, ter filhos, em uma primeira instância, a nível geral, é uma bênção, e é ordenança do próprio Deus para os seus servos, ordenança. Mas essa situação também, em um contexto de guerra, como era o contexto de Zacarias, você já estudou o livro de Zacarias? Quando a mãe tem seus filhos, isso é algo muito complicado, porque são as pessoas que estão mais vulneráveis, são as pessoas que estão mais em perigo em uma situação de guerra. Portanto, Jesus está falando aqui é o seguinte: aquilo que é uma bênção, ter filhos, em determinados momentos, em especial nesse momento de guerra difícil, pode se tornar algo muito complicado, porque vocês estão vulneráveis aos seus inimigos. Como quem diz, o pai ou os homens adultos, eles podem muito bem se defenderem, as mães e os filhos, as crianças não podem. Então, quando Jesus diz assim:
haverá um dia de sofrimento, de luta, ou seja, haverá um dia quando eu ressurgir e a vida eterna, então, de fato e de verdade, for uma realidade para aqueles que são meus discípulos, automaticamente, esse mesmo dia, ele para aqueles que não me receberem, esse dia para aqueles que não confessarem os seus pecados diante de mim, eles sofrerão como uma mãe sofre, vendo os seus filhos morrerem, perdendo o seu primeiro filho e perdendo também o seu primogênito, que aponta para Jesus dizendo o único filho e o filho primeiro de Jesus. Irmãos, quando nós olhamos para essas palavras de Jesus, nós percebemos aqui algo muito sério. Se porventura você ainda não entregou a sua vida a Jesus, porque este dia, agora descrito no Novo Testamento, ele ainda virá. Este dia está prestes a acontecer, tomara Deus, o dia em que Cristo vier pela segunda vez, trazendo consigo a ira de Deus sobre aqueles que não aceitaram Cristo como seu Senhor e Salvador. Haverá um dia, nós devemos prestar muito atenção nisso. Então, irmãos, a cruz de Cristo, ela não deve emergir de nós, ou gerar em nós, um mero sentimentalismo, assim como essas mulheres estavam também passando aqui. Outro ponto, outros caem no erro de olhar para a cruz de Cristo meramente de forma a trazer à nossa consciência algo moral, uma punição moral. Explico para você de forma bem tranquila. Outros olham para a cruz de Cristo, para esta imagem que está diante de nós, e veem tão somente como uma espécie de punição moral, onde diz o seguinte: olha lá, está vendo o sofrimento de Cristo? Está vendo o que Ele passou? Será que você não sente um remorso por isso? Será que você não sente um quebrantamento por isso? E nós muitas vezes, irmãos, usamos a figura de Cristo na cruz para colocar o ímpio, levar ao ímpio a uma consciência meramente moral. A cruz de Cristo não simboliza, não significa isso, na sua finalidade, no seu todo, porque a moralidade, ela vai causando uma repulsa contra o próprio Evangelho, ou avessa ao próprio Evangelho. Vai causando uma repulsa. Experimente chegar diante de um ímpio e dizer tão somente o seguinte: se você não aceitar, você vai para o inferno. Chegue a ele de cara e diga só isso, para ver se ele vai de novo falar com você. Talvez até possa, mas o relacionamento entre vocês certamente vai mudar. Por quê? Porque ele olha para você e vê como uma pessoa moralista, onde você está participando de algo que ele não está participando. A mensagem do Evangelho, ela contém sim o moralismo, porque isso é uma realidade, mas ela não é tão somente isso, e essa não é a essência da pregação do verdadeiro Evangelho. Então, irmãos, quando nós olhamos também para essa questão, é verdade, podemos sim vislumbrar Jesus na cruz do Calvário, mas não entender o que realmente isso significa, como nós já afirmamos aqui. Para finalizar, pastor, o que significa a figura de Cristo na cruz? Essa pergunta deve estar então nas nossas mentes, nos nossos corações. O que significa Jesus ter morrido na cruz do Calvário? Irmãos, quando nós olhamos para toda essa situação, a resposta mais séria e também a resposta mais sábia, mais sincera, seria a seguinte: para cumprir a lei de Deus a respeito do pecado. É exatamente isso. Quando você olha para Cristo naquela cruz, quando você olha para toda essa situação, você precisa ter na sua mente que aquilo foi para cumprir aquilo que Deus já tinha determinado como lei, e que todos os profetas ensinaram isso ao longo da sua caminhada.
sobre o pecado, ou a respeito do pecado. O que estava acontecendo com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus, era que ele estava recebendo, irmãos, sobre o seu próprio corpo inocente, a punição. Ele estava recebendo sobre o seu próprio corpo inocente a punição, aquilo que estava prescrito na lei contra o pecado. Quando você olha para a história do Evangelho, como nós já dissemos aqui, você vê que a lei, ela condena e sempre condenou e sempre condenará o pecado. Isso é verdade, ponto final. A lei, ela condena o pecado, e a condenação para o pecado, você já sabe, é a morte. Não existe outra punição. Nenhum tipo de pecado ficará ou ficou impune. Não, a morte é a condenação, é a punição para todo o pecado. Gênesis 2:16, você vê isso. Romanos 6:23, todos pecaram e por causa disso estão separados, desligados da presença de Deus. Diz a lei que todos os que pecassem contra Deus, e como que eu peco contra Deus? Quebrando a sua santa lei. Quando eu desobedeço a lei, os ensinos dos profetas, eu estou também pecando contra Deus. Todos esses que fazem estas coisas, diz a palavra de Deus, iriam receber a punição por essa ação. Todos, incondicionalmente. E essa punição é a morte. Morte física, a morte que nós participamos, vamos participar fisicamente, e também morte em seus afetos. É por isso que existe tanta briga familiar, tanta briga conjugal, tantos relacionamentos sendo destruídos, morte em seus afetos, morte em seus relacionamentos, e sobretudo e principalmente, morte eterna, condenação eterna. Aí eu te pergunto, irmão, qual foi mesmo a palavra ou as palavras de Jesus que nós estudamos aqui, que está em Mateus 5, verso 17, disse Jesus: eu não vim para revogar a lei, eu não vim para acabar com a lei, mas eu vim para cumprir. Ou seja, ouça isso com atenção, especialmente para você que não entregou a sua vida a Jesus. Jesus levou sobre ele a condenação que estava sobre mim e sobre você. Jesus levou sobre ele, porque disse as Escrituras do Antigo Testamento: o pecado não pode ficar impune, e a punição para ele era a morte, e é a morte, e isso foi cumprido na pessoa do próprio Jesus. Agora, vem cá, eu pergunto para você, você tem ideia do que Deus fez fazendo isso? Ou seja, você tem ideia do que Deus fez colocando sobre Jesus a punição do meu e do seu pecado? Você tem ideia disso? Você consegue medir, mensurar essa ação do próprio Deus? Faço uma outra pergunta para você: quem deveria receber a punição do pecado? Não é aqueles que pecam, ou não é aqueles que desobedecem à lei de Deus? Não são esses que devem receber a punição pelo pecado? Sim. Pergunto para você, Jesus em toda a sua vida, em toda a sua trajetória, ao longo de 33 anos ou 33 e meio, Jesus, ele desobedeceu à lei de Deus em algum instante? Jesus pecou em algum momento da sua vida? Não. Então, por que é que Jesus recebeu sobre si a punição que era para ter acontecido sobre mim e sobre você? Por quê? Porque, como nós já dissemos aqui, porque você é o ponto fraco de Deus, porque você é especial demais, a ponto de Deus entregar o seu próprio Filho para receber a punição que era para ser colocada em cima de pessoas falhas, pecadoras. Será que foi por isso?
Será que é exatamente porque eu sou alguém muito especial no coração de Deus? Tome cuidado com isso, irmãos, tome cuidado. Jeremias capítulo 32, o verso 38 a 40, diz assim: eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Eu lhes darei um só coração e um só caminho, para que temam todos os dias, e para que o seu próprio bem e o bem de seus filhos, olha só a promessa, farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, porei o meu temor no coração deles, para que nunca se afastem de mim. Por que Deus fez tudo isso com o seu Filho Jesus? Não é porque eu sou especial demais para Deus, não, é porque Ele mesmo já tinha feito uma promessa lá atrás, por boca dos profetas, de todo aquele que fosse chamado ou inserido no povo de Deus, Deus faria uma aliança eterna com esse povo. Foi por causa de algo que o próprio Deus já tinha dito, foi para cumprir a palavra de Deus, para cumprir a palavra do próprio Deus. Sabe por que Ele fez isso, irmãos? Não é porque você é o ponto fraco dele, como a teologia coaching e todos os outros estão ensinando a partir da teologia da prosperidade. É porque eu e você, se não fosse a promessa de Deus lá atrás, ainda estaríamos caminhando rumo à condenação eterna. E verdade é que muitos ainda estão nessa via, por não reconhecerem o seu pecado diante de Deus. Então, irmãos, vimos que a lei de Deus, ela tinha que ser cumprida cabalmente. O Novo Testamento, ele mostra por inteiro essa verdade. A lei de Deus, ela tinha que ser cumprida de forma cabal, completa, total. Deus não poderia simplesmente deixar a sua lei, as suas ordenanças, as suas palavras de lado, de forma alguma, porque diz a própria palavra de Deus acerca dele mesmo. Portanto, diz o próprio Deus: eu não mudo, eu não minto e eu não falho. Portanto, irmãos, tudo aquilo que o nosso Deus, Ele disse, vai se cumprir. Tudo aquilo que o nosso Deus prometeu, vai se cumprir. Nós precisamos ter isso muito claro nas nossas mentes. Portanto, quando eu e você, nós vislumbramos a imagem de Cristo na cruz, o que deve vir à nossa memória é a graça de Deus sobre a minha e sobre a sua vida, porque era para ser eu e era para ser você no estado de vergonha, no estado de escárnio e no estado de tremenda dor, sobretudo de morte, e morte de cruz. Era para ter sido eu e você, mas por causa da promessa de Deus no passado, Ele mandou o seu Filho Jesus. Então, irmãos, muitos ainda hoje, infelizmente, estão olhando para essa imagem de forma totalmente equivocada. E é muito comum a gente olhar para tudo isso e dizer o seguinte: foi por mim. Você já falou isso, eu já falei isso. Depois de entender a palavra de Deus, eu até pedi perdão por entender assim, por ter falado isso. Eu olho para a cruz de Cristo e Jesus pendurado naquela cruz, e muitas vezes o que nós dissemos é o seguinte: foi por mim. Mas, irmãos, isso é verdade, sim, isso é verdade, mas o entendimento que nós precisamos ter à luz das Escrituras Sagradas é o seguinte: foi em meu lugar. Essa é a melhor compreensão que você pode ter e mais saudável quando você olha para Cristo naquela cruz. Foi em meu lugar. Toda vez que você olhar para a cruz de Cristo, olhe para você mesmo pendurado nela. Toda vez que você olhar para uma imagem onde tem Cristo pendurado, se imagine naquele lugar.
passando por tudo aquilo, porque essa é a verdade, era para ter sido eu e você. Por quê, irmãos? Quem merecia a punição, quem merecia o castigo, eram e são ainda os pecadores, eu e você. Por graça e misericórdia do bom Deus, Ele decidiu fazer isso sobre o seu Filho, e novamente isso vai acontecer. Deus de novo vai trazer algo sobre as costas do seu Filho, a sua ira, como já dissemos, e você vai ler isso em Apocalipse, talvez até já esteja lendo, sobre aqueles que não aceitaram Jesus em suas vidas. Essa é a base da nossa fé. Deus me criou para a sua glória e para a sua honra, mas por causa do orgulho do meu coração, por causa do pecado, eu então caí, decidi ir contra Deus, e por causa disso eu estava a caminho da condenação eterna. Mas por causa da palavra de Deus, da promessa de Deus, e pela sua graça, Ele teve misericórdia de mim e castigou o seu próprio Filho. Lembre que aquilo que Jesus recebeu foi castigo de Deus, que era para ter sido sobre mim e sobre você. Amém, meus irmãos? Pastor, o que eu devo praticar depois de ouvir isso? Uma coisa tão somente para você que é crente: confie no Senhor de toda a sua alma, de toda a sua alma, confie no Senhor. Não importe, ou não importa a situação em que você esteja passando, ou vai passar, coloque a sua vida inteiramente nas mãos de Deus. Por quê? O que isso tem a ver com a mensagem de hoje? Hoje, mais uma vez, você viu que o Deus que você serve não muda. Mais uma vez você viu que o Deus que você serve, Ele não pode mentir. Mais uma vez você viu que o Deus que você serve, Ele não pode falhar, porque tudo a respeito do futuro, tudo a respeito da vida, tudo a respeito do cristão e também a respeito da humanidade como um todo, já foi dito por boca do próprio Deus, e tudo isso está no Antigo Testamento e também no Novo, e tudo isso vai se cumprir. Aquilo que Deus disse ou prometeu na sua palavra, vai se cumprir mais cedo ou mais tarde, mais cedo ou mais tarde. Então, Deus, esse Deus que para cumprir a sua própria palavra, castigou o seu próprio Filho, esse Deus que para cumprir a sua própria promessa, entregou para morrer o seu próprio Filho, é a esse Deus que nós servimos, é a esse Deus que nós servimos. Muitas vezes nós olhamos para Deus, irmãos, e vimos tão somente o sacrifício de Cristo, que não é nada pequeno, mas por trás de tudo isso está uma promessa: todo aquele que for chamado de meu povo, farei com ele uma aliança, e essa aliança será eterna. Essa é a promessa de Deus para mim e para você, e essa aliança, ela ainda se dá no Novo Testamento, mostrada a partir da ressurreição de Jesus Cristo, a nova aliança. Confie em Deus de toda a sua alma, de toda a sua alma. Para você que não conhece o amor de Cristo, o que você deve fazer depois disso é receber Jesus na sua vida. Receber Jesus na sua vida. Porque, meu amigo, não existe outro caminho para a vida eterna. Não existe. Se você nega que precisa de salvação, se você nega que precisa de um Deus para te salvar da condenação do inferno, o que sobra é tão somente essa mesma condenação, só isso, é exatamente isso. Portanto, receba Jesus no seu coração, na sua vida, entregue a sua vida ao Senhor. Não reconhecendo isso, haverá tão somente a condenação. Não queira isso para a sua vida, não queira isso para a sua vida, porque, como disse o próprio Jesus, ainda haverá um dia que muitos hão de sofrer algo que nem imaginam.
Talvez o ímpio, você, possa olhar para tudo isso e dizer o seguinte: não, o inferno não é tudo isso. Isso é só coisa de Bíblia, isso é só coisa de crente. Mas diz o próprio Jesus: haverá um dia que o que sobrará vai ser só ranger de dentes, o que sobrará vai ser só condenação eterna, fogo eterno, como você vai ler em Apocalipse. Ainda haverá um dia. Receba Jesus no seu coração. E como disse, outra oportunidade, volto a mencionar, uma promessa que ainda não se cumpriu. Amós capítulo 10, se não me falha a memória, haverá um dia que andarão errantes pelo caminho, mar a mar, de leste a oeste, de sul a sul, procurando a palavra de Deus para terem fé, e tendo fé, receber a salvação. E o próprio Deus haverá de ter tirado a sua própria palavra do meio do seu povo. Portanto, meu amigo, haverá um dia que não existirá a possibilidade de ter fé. Bom, se eu fosse um não crente, eu teria muito temor a isso, muito temor a isso. Receba Cristo no seu coração. Você pode fazer isso de algumas formas. Procure qualquer irmão desta igreja ao final desse culto, procure a mim e fale: eu quero receber Jesus no meu coração. Eu entendo que sem Ele o que resta é condenação. Você que está em casa pode fazer isso através do chat, ou vai aparecer o meu contato depois desse culto, e você pode entrar em contato comigo: pastor, eu quero receber Jesus, o que eu faço? Vou dizer para você, essa vontade que tem no seu coração foi dada pelo próprio Deus. Nós só vamos orar. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, recebe, Senhor, aqueles que entenderam a Tua palavra e que se viram na necessidade de entregar as suas vidas ao Senhor. Ó Deus, recebe a cada um de nós que entendemos a Tua palavra nessa noite, e que, por entendê-la, nós possamos, ó Deus, praticá-la. Como, ó Deus? Colocando as nossas vidas em Tuas mãos. Que nós possamos confiar no Senhor, o Deus que não pode mentir, o Deus que, por cumprir a sua própria palavra, entregou o seu próprio Filho para ser castigado. Nos ajude a cada dia a confiar no Senhor. Oramos assim gratos por esse culto. Oramos assim gratos por cada irmão que aqui está, gratos pelos nossos visitantes, que o Senhor possa os abençoar. Ó Deus, oramos gratos por aqueles que nos acompanham das suas casas, que o Senhor possa da mesma forma ter falado no coração de cada um deles. Nos dê uma noite de paz, nos dê uma semana debaixo da Tua paz e da Tua proteção. Oramos assim e o fazemos no nome de Jesus. Amém e amém.